Hoje alguém acordou, pensou o que seria daquele dia, mas viu só tristeza, só sofrimento sentia. Olhou pra trás, nada, pra frente
Jesus, eu entrego em tuas mãos este meu coração que o Senhor tanto conhece. Eu sei que o Senhor aqui está presente neste altar. Suplico, escute a minha prece. Senhor, humildemente eu te peço que estenda as tuas mãos sobre o meu ser. Permita-me que o teu manto divino sobre mim seja estendido e me deixe a tua santa bênção. Eu venho te pedir mais humildade, te pedir mais mansidão para lidar com meu irmão. Eu venho te pedir mais complacência, pedir mais paciência, mais amor e compreensão. Eu venho te pedir mais humildade, te pedir mais mansidão para lidar com meu irmão. Eu venho te pedir mais complacência, pedir mais paciência, mais amor e compreensão. Jesus, eu creio na tua promessa que um dia enviaria o outro Consolador. Eu creio que na Santa Voz Rosa sua promessa gloriosa nela se consolidou. Senhor, quero falar ao mundo inteiro que o Senhor está presente nesta igreja apostólica, revelando sua doutrina, dirigindo nossa vida com os ensinos da Santa Voz Rosa. Senhor, me ajude a ser forte, a ser sábio e vigilante para vencer o tentador. Eu quero ser exemplo de verdade, praticar tua bondade, teu perdão e teu amor. Senhor, me ajude a ser forte, a ser sábio e vigilante para vencer o tentador. Eu quero ser exemplo de verdade, praticar tua bondade, teu perdão e teu amor. Jesus,
Deus me ajude a dar mais valor ao teu sacrifício em minha vida. Derramaste o teu sangue por mim, morreste numa cruz e foste humilde mesmo assim. Senhor, é uma honra para mim participar neste momento da Santa Comunhão, comer do teu corpo glorioso, beber teu sangue precioso e receber a tua santa unção. Senhor, é muito bom estar aqui e saber que o Senhor está olhando para mim. Faz de mim o que quiser, eu estou em tuas mãos, amado Redentor. Fortalece minha fé para que eu saiba fazer tua vontade
Porém o Senhor vitorioso sempre foi vencedor. Por isso cantamos este o Santo. Por isso cantamos recebemos essa
Neste momento, nós iremos entrar na parte do ato da Santa Comunhão. Primeiramente, eu quero pedir a reverência, o silêncio de cada um. Prezados, este é o momento mais especial desta reunião, porque é neste momento que nós iremos alimentar a nossa fé, alimentar o nosso espírito através do corpo e do sangue de Jesus. Então eu peço assim a reverência, o respeito de cada um dos irmãos. Peço ao ministério, aos colegas de ministério, que por favor se aproxima à Santa Mesa. Prezados, o ato da Santa Comunhão, o ato especial que Deus concedeu para nós, a Igreja Apostólica. Porque nesta Igreja Apostólica foi instituído o sacramento da Santa Comunhão. Mas aquela Santa Comunhão, semelhante a que Jesus realizou com seus apóstolos. No ato da Santa Comunhão, Ele próprio, Jesus, vem alimentar a cada um de nós. É onde Ele, juntamente com Deus, o nosso Pai, alimenta a cada um de nós. A Santa Comunhão é um dos atos mais importantes da nossa Igreja Apostólica. Por quê, prezados irmãos? Porque é onde nós temos a comunhão com Deus, o nosso Pai. O nome já nos fala, Santa Comunhão. Ou seja, um ato santo, um ato de devoção a Deus, o nosso Pai. E comunhão, a comunhão com o céu. Vejam a importância de cada um dos irmãos estar em reverência, porque este é o momento de estarmos em comunhão com Deus, o nosso Pai. E como nós iremos estar com esta comunhão com Deus? Se nós estivermos com riso, com risada, com conversas, nós não teremos essa comunhão com Deus. E eu tenho a certeza que cada um dos irmãos deixaram o seu lar, a sua cidade, para vir neste ato da Santa Comunhão, porque vieram com um propósito de alimentar a sua alma, de participar do corpo e do sangue de Jesus, o nosso Senhor. Então eu tenho a certeza que nenhum dos irmãos veio a este sacramento da Santa Comunhão para passar horas ou até mesmo por uma diversão. Porque se assim o fez com este pensamento, mas antes nem ter vindo a esta igreja. Por que, prezados irmãos? Porque Jesus, o nosso Senhor, Ele derramou aquele sangue inocente para perdoar a cada um de nós. E no ato da Santa Comunhão, Ele fala que Ele realmente dá o seu corpo para ser comido, ou seja, para que nós possamos participar deste corpo. Queridos irmãos, para participar de uma Santa Comunhão, nós precisamos analisar a nossa vida, precisamos analisar o nosso proceder, precisamos ver se nós estamos em santidade, em consagração. Um ato da Santa Comunhão não é simplesmente para nós pegarmos em nossa mão o corpo e o sangue de Jesus e não ter uma fé verdadeira. Não é assim, prezados irmãos. Jesus, Ele deixou o seu reino, porque todos nós sabemos que Deus o Pai, o Espírito Santo, Jesus, é os que formam o poder celestial. É eles que governam todo o reino do céu. Então Jesus, Ele deixou o seu trono de mais belo, lugar mais perfeito, para vir a esta terra, mas com um propósito, de salvar a humanidade, de pregar aquilo que Deus, o nosso Pai, queria que a humanidade voltasse novamente a ser a imagem e a semelhança de Deus. Então Deus, para provar o seu amor, sua misericórdia, Ele envia o seu próprio Filho.
a esta terra. E como está na Sagrada Escritura, Jesus ele realizou uma obra vicária de grande valor, de grande importância para o reino do céu, para Deus, o nosso Pai. Foi um ministério curto de apenas 3 anos, sim. Mas durante este período que ele executou o seu ministério, grande almas, grande multidão passou a crer verdadeiramente nos ensinamentos dele. Jesus ele converteu uma quantidade enorme de almas para Deus, o nosso Pai. Aonde os homens estavam perdidos no pecado, estavam perdidos nas facilidades que o inimigo colocou, e se esqueceram de Deus o Pai. Mas, para provar para aqueles homens que Jesus era sim o príncipe da paz, como o anjo havia anunciado, e que sim a sua mãe Maria Santíssima foi a escolhida predestinada para dar à luz a este menino, aquela criança, aquele príncipe. Os homens, eles buscaram de uma maneira muito errada, buscaram de uma das maneiras pior, para condenar o Filho de Deus. Mas, prezados irmãos, antes de Jesus ser crucificado, nós iremos voltar um pouco no ministério dele. Nós iremos voltar um pouco nas obras que ele fez em prol da humanidade daquela época. Principalmente um ato em que Jesus demonstrou amor e bondade. Certa vez, está registrado no Evangelho de São Lucas. Eis que um doutor da lei se levantou e perguntou para Jesus: Mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino do céu? Jesus respondeu para ele: como é que está escrito na lei do profeta? E aquele doutor da lei, muito sábio, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo entendimento, de toda força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse para ele: respondeste bem, vai e praticai. Vai e praticai os mandamentos de Deus. Mas aquele doutor, sabendo que Jesus tinha todas as perguntas, todas as respostas para as perguntas de todos, ele voltou e perguntou para Jesus: mas mestre, quem é o meu próximo? Então Jesus disse para ele: eis que um homem descia de Jerusalém a Jericó. Pelo caminho, caiu na mão dos assaltantes. Esses, depois de espancar e de deixar quase morto, foram embora abandonando aquele homem. Eis que pelo caminho descia um sacerdote. Ouvindo aquele homem na beira da morte, nem sequer parou para ajudar. Descia também por o mesmo caminho um levita. Ouvindo aquele homem ali sofrendo, desviou, passou adiante, nem parou sequer para dar uma mão. Mas eis que descia pelo mesmo caminho um samaritano. Este aproximou, teve pena e teve dó. Tratou das feridas, derramando sobre ela o seu azeite e vinho. E ainda com maior compaixão, colocou em cima da sua própria montaria e conduziu a uma pensão. E chegando lá, tratou e cuidou deste homem. Pela manhã seguinte, ele levanta e deu uma moeda de prata ao dono da pensão. E disse: tudo o que gastar a mais, na volta eu pagarei. Jesus voltou novamente para aquele doutor da lei e perguntou para ele: qual dos 3 se tornou o próximo daquele que havia caído na mão do assaltante? De imediato ele respondeu: o samaritano. Então Jesus falou para ele: vai e praticai, vai fazer o mesmo, para entrar na glória celestial. Hoje, prezados irmãos, aquele mesmo Senhor que derramou aquele sangue, hoje Ele está entre nós, para perdoar a cada um de nós. Mas bem que nós sabemos que para Ele perdoar a cada um de nós, nós precisamos perdoar o nosso semelhante. Nós precisamos tratar das feridas do nosso semelhante. Nós temos que ter essa compaixão, este amor ao próximo, para que Jesus possa realmente agir na vida de cada um de nós. É preciso que nós temos na nossa vida, no nosso viver, os mandamentos de Deus, o nosso Pai.
Estimados, o Santo Irmão Aldo, ele sempre colocava em nossos boletins as palavras, muitas vezes, dos profetas, dos santos apóstolos, que sempre mostrava para nós as maneiras como Jesus vivia. Em certa ocasião, o irmão Aldo, ele falou para nós, Jesus, ele sofreu demais, mas nem um instante, ele abandonou a sua missão. Prova disso também, prezados, está nos ensinamentos, aonde muitas pessoas não colocam em prática. Aonde Jesus, falando, ensinando, e São Mateus ele registrou no seu capítulo 4. Jesus, todos nós sabemos, que Jesus ele foi atentado 40 dias e 40 noites. E ele ficou em jejum todo esse tempo, logo após quando ele recebeu o batismo. Então o poder do mal levou Jesus e ofereceu as oportunidades do mundo. Ofereceu as oportunidades para ele realmente ser um seguidor do poder do mal. Mas Jesus, ele sempre negou a vontade do inimigo. Mesmo oferecendo as oportunidades, as riquezas, Jesus não aceitou trair Deus, o nosso Pai. E hoje, prezados irmãos, infelizmente, a criatura humana, mas não só a criatura humana, mas vamos falar o povo apostólico, muitas vezes tem sim negado a Jesus. Muitas vezes tem sim negado a Santa Rosa e deixado de viver o que Jesus ensinou. Porque muitas pessoas não têm o amor sequer pela sua própria pessoa. Mas como não tem amor sequer pela sua própria pessoa? Porque a partir do momento que desobedece os preceitos e ensino dessa igreja, essa pessoa ela não tem amor sequer para a sua pessoa. As oportunidades que o inimigo coloca na vida de cada um são oportunidade passageira, prezados irmãos. Lembra-se disso. Muitas vezes pode se levar, se deixar cair por coisas passageiras que não vai garantir a sua salvação. O mundo, ele está corrompido pelo pecado. Ele está corrompido por tanta maldade e tantas coisas ruins acontecendo ao nosso derredor. Mas por que isso acontece? É a vontade de Deus? Nós não sabemos, prezados irmãos. Nós não sabemos quais são os planos de Deus, o nosso Pai. Como nós temos na nossa mensagem, Deus ele escreve em linhas tortas. Ele escreve certo em linhas tortas. Ou seja, nós não sabemos qual é o plano de Deus, o nosso Pai. Muitas vezes Deus permite acontecer algo entre essa humanidade, mas muitas vezes para salvar aquelas pessoas, para levar para a sua glória enquanto pode. Porque, prezados irmãos, não pensem que Deus, o nosso Pai, só salva o povo apostólico. Não é dessa maneira, prezados. Deus, o nosso Pai, Ele salva e ajuda aquelas pessoas que estão vivendo no mundo, sim. Mas ajuda sim aquelas pessoas que não conhecem a disciplina, a doutrina desta igreja apostólica. É nessa situação em que Deus e Jesus abençoam. Uma pessoa que não conhece os ensinamentos perfeitos. Mas nós que somos apostólicos, nós conhecemos e nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então por que, prezados irmãos, por que nós vivemos errado? Sendo que a nossa recompensa não será agradável para cada um de nós. O porquê de nós vivermos no mundo de pecado, tentando seguir dois reis, porque nós sabemos que não tem como servir a Deus, o nosso Pai, e servir o poder do mal. Quando nós falamos servir o poder do mal, não é simplesmente estar em lugares onde não pertence a Deus, o nosso Pai, mas a partir do momento que coloca na sua vida a desobediência. Porque a desobediência não é de Deus, o nosso Pai. Queridos irmãos, nós podemos sim estarmos relembrando principalmente o que Jesus realizou. Podemos sim falar o significado da Santa Comunhão. Mas é necessário, prezados, é necessário que nós pregamos e ensinamos aquilo que a Santa Avó, irmão Aldo, deixou para nós, que são os ensinamentos perfeitos.
para que cada um dos irmãos possam chegar a um ponto na sua mente, no seu pensamento, e ver se é digno de participar dessa Santa Comunhão. Se está de acordo com a vontade de Deus, o nosso Pai. Se está vivendo o que a Santa Rosa ensina. Se tem na sua vida a obediência, a consagração. Porque, prezados, está no Evangelho do Reino do Céu, que nos fala que uma pessoa que não tem santidade, que não sabe o que é santidade, ela não pode participar do ato da Santa Comunhão. Uma pessoa que não tem conhecimento, que não tem realmente essa fé verdadeira em Deus, mas conhece a doutrina, a disciplina desta igreja, precisa analisar a sua vida. E, prezados irmãos, nós chegamos a este ponto deste mundo, onde as pessoas estão se desligando de Deus, o nosso Pai. Mas não é, prezados, não é porque não tem ensinamentos, porque realmente o inimigo, ele coloca as facilidades na vida de cada um de nós. Ele coloca as facilidades para que nós possamos cair. Como nós temos um hino que diz ao jovem: tome cuidado com as armadilhas que o inimigo coloca na sua vida. Da mesma maneira somos para nós, o povo apostólico. Devemos tomar o cuidado para não cair na cilada do inimigo. E se, prezados irmãos, se entre nós há pessoas que são apostólicos e estão vivendo fora dos preceitos desta igreja, este é o momento. Se a sua vida está em desobediência, este é o momento. Se você, o senhor, a senhora tem orgulho, a vaidade, este é o momento. Porque Jesus derramou seu sangue inocente para a remissão dos nossos pecados, para a remissão do pecado desta humanidade. E esta é a oportunidade. Logo mais após a oração, esses elementos terão então a mesma virtude do corpo e do sangue de Jesus. Quando segurarem sua mão, façam a sua oração, peçam sabedoria para Deus, peçam sabedoria para a Santa Rosa, entrega a tua vida na mão de Jesus, para que Ele possa agir, para que Ele possa te transformar. Se arrependam, prezados irmãos, dos pecados, tira da sua vida o erro, tira da sua vida as oportunidades que o inimigo colocou. Nós sabemos, prezados irmãos, o poder do mal, ele tenta cada um. O poder do mal, ele está ao nosso derredor, como diz São Pedro, semelhante a um leão, buscando a quem tragar. E realmente ele vai buscar, prezados. E ele busca aquele que não é fiel. Aquele que dá a oportunidade para ele entrar na sua vida. E quais são essas oportunidades? Quando está fora da disciplina, quando está fora dos preceitos desta igreja apostólica. É a oportunidade que dá para o poder do mal. Muitos apostólicos se lamentam porque não têm uma vida abençoada, porque só vive na luta, na dificuldade. Mas são poucos aqueles que param para ver o porquê que a sua vida está assim. Prezados irmãos, valorizam este ato da Santa Comunhão. Lembra-se, Jesus, Ele irá dar o seu corpo e o seu sangue. E lembra, prezados, é muito importante, registrado na Sagrada Escritura que nos fala, quando prometer algo para Deus, cumpre, porque Deus, o nosso Pai, Ele cobra. Então, quando segurar este corpo, este sangue na sua mão, irá prometer para Deus de ter uma vida de obediência, de consagração. Então, se fizer este voto, faz, mas também tem a obrigação de cumprir. Porque, prezados irmãos, se não for cumprir, é melhor não prometer. E se não for prometer algo para Deus, algo para Jesus, nesta oportunidade, porque eu tenho a certeza que todos nós temos algo para confessar a Deus. Porque se uma pessoa levantar e falar que é santo, já está errado. Porque se falar que é santo, já tem orgulho na sua vida. Nós estamos aqui em busca da nossa consagração. Estamos aqui em busca da nossa perfeição. Nós sabemos que aqui é a fonte. Então aqui está a oportunidade para nós alimentarmos o nosso corpo e alimentarmos o nosso espírito. Por que, prezados irmãos, alimentar o nosso corpo? Porque através
da unção que Jesus concede a estes elementos. Se nós estivermos passando por lutas, por dificuldade, ou até mesmo por enfermidade, se nós clamarmos, nós seremos atendidos. Se nós pedirmos com fé, nós seremos atendidos. E também nós teremos a oportunidade de alimentar o nosso espírito. Estimados irmãos, creiam assim, busquem a cada dia ter realmente esta fé verdadeira. E assim o nosso santo e querido irmão Aldo, ele nos fala sobre o valor deste ato para cada um de nós, onde ele disse assim: a Santa Comunhão é um dos mais importantes sacramentos da igreja, pois Jesus, nosso Senhor, a Santa Rosa, quem instituiu a Santa Comunhão. A maneira como deve ser realizado, até mesmo as escalas, a maneira de fazermos o trabalho da mesa, foi a Santa Rosa, juntamente com Jesus, que instituiu na nossa igreja apostólica. Ou seja, o procedimento que nós realizamos no ato da Santa Comunhão, foi Deus, o nosso Pai, que orientou para que seja feito assim. Então não é copiado de outra religião, de outra entidade. E também o Santo Irmão Aldo nos fala: é necessário que haja muita reverência durante o ato da Santa Comunhão, porque através da reverência de cada um dos irmãos pode ser realizado o milagre da transubstanciação, porque a presença real de Jesus, o nosso Senhor, na Santa Comunhão é certa, juntamente com todo o poder celestial. Então, prezados irmãos, o momento em que nós pedimos a Jesus a realizar o milagre da transubstanciação, Jesus, ele permanece conosco, alimentando a cada um. Ele realiza este milagre, transformando este pão no seu próprio corpo, transformando este suco da videira no seu próprio sangue. Mas é preciso ter esta fé verdadeira, é preciso confiar, é preciso entregar e ter esta certeza que será alimentado. Porque se estiver com seu pensamento vazio, pensando coisas erradas e não tendo o interesse por essa oportunidade, irá estar na sua mão um simples pedaço de pão e um simples suco da videira. Jesus, ele realiza um milagre, mas não quer dizer que este milagre irá permanecer na vida do desobediente. Precisa ter essa ligação, precisa ter este pensamento com ele, para que isso possa acontecer na sua vida. E eu tenho a certeza que cada um dos irmãos vieram preparado para este ato, para alimentar o seu espírito. Então, prezados irmãos, tenham a cada dia a fé verdadeira e busquem sempre os ensinamentos de Deus, ao nosso Pai. E assim, para nós darmos prosseguimento a este ato, peço a todos que estão sentados que por gentileza se coloquem em pé. Peço ao coral para tirar o hino de número 114, Teu Sacrifício. Aos obreiros, por gentileza, descobrir a mesa. Oh
eterno Pai Celestial. Ó Espírito Santo, foi o Senhor, ó Deus, que realmente teve essa bondade, essa misericórdia da humanidade, enviando o seu próprio Filho Jesus a esta terra. Jesus bendito, o Senhor, príncipe da paz, príncipe do amor, foi o Senhor a Jesus, que ensinou realmente os apóstolos a celebrar o ato da Santa Comunhão, alimentando realmente o espírito de cada um. E neste momento, ó Jesus, se encontramos dentro do tabernáculo santo de Deus, o nosso Pai, a nossa Igreja Apostólica. Quero, Jesus, pedir ao Senhor, porque eu tenho a plena certeza que Deus, juntamente com o Espírito Santo, já aproximou o seu trono desta Santa Mesa. E o Senhor, ó Jesus, que eu tenho a certeza que o Senhor está aqui conosco, ao nosso lado, juntamente com o poder celestial. Jesus bendito, quero suplicar ao Senhor um milagre, ó Jesus, porque o Senhor tem realizado tanto milagre na vida de cada um de nós, mas em especial neste momento, ó Jesus, eu quero pedir um melhor milagre, um maior milagre, ó Jesus, que o Senhor realmente realiza entre esta humanidade, que são o milagre da transubstanciação, transformando, ó Jesus, esse simples pão no seu corpo precioso, este simples suco da videira no seu sangue precioso, aquele mesmo sangue que foi derramado em favor de cada um. Neste momento, ó Jesus, eu peço ao Senhor que possa realizar este milagre para fortalecer a fé de cada um desses teus filhos, para que eles possam a cada dia buscar sempre a sua consagração, a sua santidade. Ajude, ó Santa Rosa, ajude, ó Santo e querido Romualdo, para que este milagre se pendure para toda a vida de cada um desses teus filhos, enquanto viverem aqui nesta terra. Ó Jesus bendito, nós realmente agradecemos ao Senhor, porque nós temos a plena certeza e convicção de fé que já foi realizado este milagre e se encontra sobre esta santa mesa o seu corpo e o seu sangue, para alimentar os seus filhos aqui nesta terra, principalmente neste momento dentro desta Igreja Apostólica. Ó Deus do Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo, hoje e sempre. Amém. A igreja pode se assentar, pode dar início à distribuição. Prezados irmãos, muita reverência agora, muito respeito. Peguem em suas mãos, primeiramente, o corpo de Jesus. Peço também aos visitantes que aguardem a hora que dermos a ordem para todos se alimentar. Segurem então em tuas mãos este corpo precioso. Vão orando, peçam sabedoria, renova os seus votos a Jesus. Renove o seu voto a Deus, o nosso Pai.
semelhante àquela Páscoa, como os nossos irmãos cantam no ano, quando Jesus mandou seu discípulo preparar o lugar para celebrar a Páscoa. E ele sabia o sofrimento que ele ia passar. Ele sabia que seria traído por um apóstolo. Ele tinha essa certeza. Porque até então, quando Jesus ele celebrou, estava ali celebrando a comunhão, ele disse: aquele que há de me trair, pega a comida. E Judas nem sequer parou para pensar. Foi o primeiro a colocar a mão na mesa. E aí ele fala: mesmo se for eu, Senhor, não irei trair o Senhor, não vou fazer isso com o Senhor. E todos nós sabemos o que aconteceu. 30 moedas foi o preço da traição. 30 moedas foi o preço daquele sangue inocente que derramou por cada um de nós. Pergunto aqui dentro: todos os irmãos receberam o corpo de Jesus? Se alguém não recebeu, levante uma de suas mãos. Se todos receberam, os irmãos podem retornar à mesa. Pergunto aqui na lateral se todos os irmãos receberam também o corpo de Jesus. Se todos pegaram, pode retornar à mesa. Peço ao irmão Edmilson, o senhor distribui para os colegas. Prezados irmãos, todos estão em sua mão o corpo de Jesus. Este é o momento que nós iremos comer o corpo de Jesus, o nosso Senhor. Jesus, ao celebrar aquela Santa Comunhão, ele disse assim, está registrado no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo também 26. Jesus tomou o pão em sua mão, orou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Todos podem comer o corpo de Jesus. Amém. Da mesma maneira será distribuído
o sangue de Jesus. Peço a todos os irmãos, os colegas de ministério, muita calma, muita paciência, para que não venha acontecer algo diferente na distribuição. Também eu lembro a todos os irmãos, se derramar sequer uma gota no chão, deve secar, não pode pisar, porque é o respeito que nós temos com o sangue de Jesus. E também eu lembro a todas as mães, os pais que estão com suas crianças, que segure para eles, para que eles não venham derramar ou venha acontecer algo também diferente. Lembra que nós iremos participar todos juntos, semelhante ao corpo de Jesus. Queridos irmãos, Jesus, ele realizou grandes milagres durante o seu ministério. Certa vez Jesus, ele estava pregando, aí chegou um senhor e disse para ele: mestre, a minha filha acaba de morrer, vem e coloque a mão para que ela possa sobreviver, para que ela possa voltar à vida. Jesus então chegou na casa daquela família, e ali estavam os tocadores de flauta, as pessoas que vieram realmente para ver que a filha daquele senhor estava morta. Então Jesus disse para eles: afasta-se, saia daqui, a criança não morreu. Aqueles homens zombaram de Jesus, zombaram porque sabia que ela estava morta. Então eles falaram: já morreu, não tem mais o que fazer. Mas Jesus, ele entrou dentro daquela casa e deu a vida para aquela menina. E da mesma maneira é hoje. Jesus, ele está aqui entre nós, está dando a vida para cada um de nós, está dando realmente o seu sangue para que nós possamos voltar a ser a semelhança de Deus o Pai, para que nós possamos ter essa consagração, para que nós possamos ser mais obediente, mais consagrado. A juventude da nossa igreja apostólica, vocês são o futuro da igreja. Dê exemplo como filho de Deus. Busque a cada dia valorizar este ato sagrado da Santa Comunhão. Ô, irmã Terezinha, por gentileza, leva um pano ali para o nosso irmão. Aconteceu. Pode voltar, irmão. Ô, irmão William. Irmão, por favor, pode voltar à mesa. Na parte externa, se todos os irmãos já pegou, pode os obreiros retornar à mesa.
Aqui dentro também, se alguém faltou para alguém, se faltou, levante uma de suas mãos. Os irmãos podem retornar à mesa também. Ô, irmã Maria, por favor, acompanhe lá. Joga água, João. Os irmãos tenham um pouco de paciência, porque todos nós sabemos que na parte da distribuição do sangue de Jesus é uma parte muito demorada, porque precisa ter muito cuidado. Então os irmãos tenham um pouco de paciência. Ô irmão Virgulino, passa essa bandeja para o irmão Edmilson. O senhor pega aquela bandeja ali e pode distribuir para os colegas. Prezados irmãos, como Jesus, ao celebrar aquele ato sagrado, ele tomou em sua mão o cálice, rendendo graças a Deus, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Portanto, podemos assim então participar do sangue de Jesus, que foi derramado para a remissão dos pecados de cada um de nós. Podem participar. Prezados irmãos, eu irei fazer uma oração de agradecimento. Peço a todos que fiquem em sentido de reverência. Pode ficar nos seus próprios lugares. Ó Jesus bendito, tivemos a honra e o privilégio de mais uma vez participarmos de um ato sagrado na nossa igreja, a Santa Comunhão.
Temos certeza, ó Jesus, que o Senhor alimentou a cada um de nós, nosso espírito, e cada um desses teus filhos estão com seu coração transbordando de alegria e de felicidade por tudo quanto o Senhor tem feito e realizado sobre a vida de cada um. Obrigado, ó Deus, o Pai. Obrigado, ó Santa Avó. Obrigado, ó Santo Irmão Alto, por tudo quanto tem realizado em favor da nossa Igreja Apostólica. Recebe, ó Jesus, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. E nós não temos palavras para agradecer ao Senhor e a Deus, o nosso Pai. Amém. Todos em sentido de oração, passo a orar. Ó Jesus bendito, vitória, ó Jesus, mais uma vitória da nossa Igreja Apostólica, porque hoje, ó Jesus, tivemos a honra e o privilégio de alimentar através do seu corpo e do seu sangue. Ó Deus, ó Pai, uma vitória para o reino do céu, porque foi através da sua bênção, da sua proteção, que nós podemos realizar este ato da Santa Comunhão. Tivemos, ó Deus, tanta luta, tanto obstáculo, mas sobre o teu amparo, sobre a tua proteção, tudo foi feito, foi realizado na mais perfeita ordem. Tivemos, ó primaz, a honra de realmente expressar o nosso louvor, a nossa adoração. Neste momento, ó Santa e querida Avó Rosa, a senhora juntamente com a nossa Mãe Maria Santíssima, que está aqui conosco, peço a bênção da senhora, que a senhora possa abençoar a cada um desses teus filhos, para que esta virtude que eles adquiriram nesta reunião possa sempre estar na sua vida, que eles possam ser mais consagrados, mais santificados, conforme a vontade da Senhora. Ó santo e querido irmão Aldo, peço também a tua bênção por aqueles que por motivo justo não puderam estar conosco nesta oportunidade e que estão se lembrando deste ato, que o Senhor também possa conceder a paz, a alegria, a felicidade para eles. Ó Deus o Pai, peço a tua bênção por esse nome que está nessa caixa de pedido de oração sobre este altar. O Senhor sabe a necessidade, a dificuldade
dificuldade de cada um deles. Se aqui eles colocaram o seu nome, ou até mesmo mandaram colocar, é porque eles têm fé, porque eles confiam plenamente no Senhor e sabem que o Senhor irá fazer o de melhor por cada um. E assim, ó Deus, com essa certeza, com essa fé, eu entrego em tuas santas mãos cada nome que aqui se encontra. Seja feita a tua santa vontade na vida de cada um deles. Peço também, ó Jesus bendito, que o Senhor, juntamente com o Espírito Santo, possa enviar do alto céu santos e anjos para guiar estes teus filhos, onde eles irão retornar para as suas residências, para a sua cidade. Que o Senhor, ó Jesus, envie santos para estar sempre à frente de cada um deles, livrando de todo perigo, de todo mal que existe nesta terra, e que eles possam chegar no seu destino na mais perfeita paz, alegria e felicidade. E que amanhã todos nós possamos ter um novo início de semana, com muita paz, com muito amor. Santo e querido irmão Aldo, eu entrego esses teus filhos em tuas santas mãos. Abençoe também, ó primaz, aqueles que nos visitam, eles também possam ter paz, alegria e possam ter dias melhores aqui nesta terra. Recebe, ó Deus o Pai, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, por tudo quanto o Senhor fez e faz por cada um de nós, em especial o nosso agradecimento por alimentar assim o nosso espírito, através do corpo e do sangue de Jesus, o nosso Senhor. Recebe, ó prezados irmãos, a bênção preciosa de Deus, a bênção do Espírito Santo, que a Santa Vó Rosa, juntamente com o primaz, abençoe a sua vida, a sua família aqui nesta terra. Recebe, ó primaz, o nosso louvor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor para todos, que a Santa Vó abençoe. Amém.